meus irmãos, estamos mais uma vez de volta aqui nesta quarta-feira para a nossa reflexão, oração quaresmal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nosso hino de hoje, ao Pai nesta quaresma. Ouvi nossos pedidos na mais contrita prece, nos vedes reunidos. Sondai as nossas almas na fé tão inconstantes, se para vós se voltam, mudai-as quanto antes. Pecamos, na verdade, tão longe da virtude, Senhor, por vosso nome, a todos dai saúde. Fazei que nosso corpo, enfim disciplinado, o dia todo fuja da culpa e do pecado. Que o tempo da quaresma nos leve à santidade e assim louvar possamos a glória da Trindade. Amém. Salmo de hoje. Salmo nesse dia é o Salmo 16. Dos ímpios, salvai-me, Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. De vossa face é que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Não cometi nenhum pecado por palavras, como é costume acontecer em meio aos homens. Seguindo as palavras que dissestes, andei sempre nos caminhos da aliança. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó Deus, por que me ouvis? Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo. Quem procura a proteção junto de vós. Protegei-me, qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. Longe dos ímpios violentos que me oprimem, dos inimigos furiosos que me cercam. A abundância lhes fechou o coração, em sua boca há só palavras orgulhosas. Os seus passos me perseguem, já me cercam. Voltam seus olhos contra mim e vão derrubar-me. Como um leão impaciente pela presa, um leãozinho espeitando de emboscada. Levantai-vos, ó Senhor, contra o malvado. Com vossa espada abatei-o e libertai-me. Com o vosso braço defendei-me desses homens, que já se encontram nesta vida a recompensa. Saciai com vossos bens o ventre deles, e seus filhos também hão de saciar-se. E ainda as sobras deixarão aos descendentes. Mas eu verei justificada a vossa face, e ao despertar me saciará a vossa presença. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, esse salmo também nos remete de uma forma direta, né, sobre a própria paixão de Jesus, daquele que, sofrendo as dores e as perseguições, né, se entrega à vontade de Deus, mas pedindo a proteção. Então, toda essa oração do salmo, feita muito antes da própria encarnação do Verbo de Deus, já remete ao Senhor, aquele que foi traído, perseguido, aquele que confiou mesmo em todas as suas dificuldades, confiou na misericórdia do Pai. Né? Como diz aqui no versículo 11, né? Me perseguem, me cercam, procuram me derrubar como leão impaciente à procura da presa. Foi justamente esta realidade no qual Jesus sofreu, padeceu, mas que confiou, porque sabia que seria cuidado, protegido pelo Deus, pelo próprio Pai, né?
Dentro dessa realidade, ali o Salmo termina, né? Mas vereis justificada a vossa face, e ao despertar, e saciará a vossa presença. Olha que forma tão bonita de falar da ressurreição, né? Vereis justificada a vossa face. Ao despertar, quer dizer, ao recobrar a vida, né, me saciará a vossa presença. Por isso o Senhor nos mostra, né, que também nós sofrendo as perseguições dessa vida, nos alegremos, porque um dia também, na glória de Deus, nos saciará. Assim como eu morro para este mundo, e ao fechar esses olhos carnais, se levanta de novo uma nova visão. Os olhos da alma se abrem para uma nova existência. A existência junto de Deus, diante do juízo particular de cada um de nós. Por isso, é preciso nessa vida, antes de tudo, queridos irmãos, ter um grande dom, o temor de Deus. O temor justamente vem da justiça, né? Porque sabemos que Deus é justo e que nós precisamos realmente colaborar em todas as formas com a salvação que Ele nos trouxe, para que nós sejamos dignos de encontrar tão grande prêmio. E quando fechar esses olhos, possamos, né, de cabeça erguida, abrir os nossos olhos para junto de Deus, no qual está a nossa salvação. Amém. Muito bem, vamos aqui à catequese de hoje, dos comentários sobre os Salmos de Santo Agostinho. Jesus ora por nós, em nós, e recebe a nossa oração. Bom, vamos prestar atenção, porque sempre, quando falo de Agostinho, a leitura mais pesada para a gente compreender. Deus não poderia conceder dom maior aos homens do que dar-lhes como cabeça a sua palavra, pela qual criou todas as coisas, e a ela uni-los como membros, para que o Filho de Deus fosse também Filho do homem, um só Deus com o Pai, um só homem com os homens. Por conseguinte, quando dirigimos a Deus nossas súplicas, não separemos dele o Filho. E quando o corpo, que é a igreja, corpo do Filho, orar, não separe de si a sua cabeça, que é Cristo. Deste modo, o único Salvador de seu corpo, nosso Senhor Jesus Cristo, é o mesmo que ora por nós, ora em nós e recebe a nossa oração. Ele ora por nós como nosso sacerdote, ora em nós como nossa cabeça e recebe a nossa oração, porque Ele é nosso Deus. Reconheçamos nele a nossa voz e em nós a sua voz. E quando se disser sobre o Senhor Jesus, sobretudo nos profetas, algo referente àquela humilhação aparentemente indigna de Deus, não hesitemos em lhe atribuir, já que ele não hesitou em fazer-se um de nós. É a ele que toda a criação serve, porque todo o universo é obra de suas mãos. Por isso contemplamos sua divindade e majestade. Quando ouvimos, no princípio era a palavra estava em Deus, a palavra era Deus, no princípio estava com Deus. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez. João 1, versículos do 1 ao 3. Mas se nesta passagem contemplamos a divindade do Filho de Deus, que supera as mais excelsas criaturas, ouvimos também em outras passagens da Escritura o mesmo Filho de Deus que geme, ora e louva. Hesitamos então em atribuir tais palavras, porque nosso pensamento reluta em passar da contemplação de sua divindade à sua humilhação, como se fosse uma injúria reconhecer como homem aquele a quem orávamos como Deus. Por isso, o nosso pensamento fica muitas vezes perplexo e esforça-se para alterar o sentido das palavras. Porém, não encontramos na Escritura recurso algum para aplicar-lhe tais palavras, senão ao Filho de Deus, sem jamais separá-las dele. Despertemos, pois, e estejamos vigilantes na fé. Consideremos aquele que assumiu a condição de servo, a quem há pouco contemplávamos na condição de Deus, tornando-se semelhante aos homens, e sendo visto como homem, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte. E quis tornar suas palavras, as palavras do Salmo, a dizer:
pregado na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 21, 1. Ele ora na sua condição de servo e recebe a nossa oração na sua condição de Deus. Ele é a criatura. Aqui o Criador, sem sofrer mudança, assumiu a condição mutável da criatura, fazendo-se de nós, juntamente com ele, um só homem, cabeça e corpo. Nossa oração, pois, se dirige a ele, por ele e nele. Oramos juntamente com ele e ele ora juntamente conosco. Muito bem? Entendamos bem, né, a realidade do Cristo na sua divindade e humanidade, que são inseparáveis. Todavia, como Deus é aquele que recebe a oração, como homem, porque Deus se fez homem, né? Ele reza por nós e conosco. Esse é o grande ensinamento. Então, Jesus, ele tem em si toda a sua realidade divina e humana. Divino é aquele que nos salva, aquele que recebe as nossas orações, porque ele é Deus. Humano é aquele que intercede por nós, aquele que reza, sendo ele a cabeça da igreja, reza com a igreja, né? Então ele ao mesmo tempo, ele reza e recebe a oração, homem e Deus, para que nós possamos compreender essa realidade bonita, porque Deus se fez um de nós, se compadeceu de nós. Então, nas nossas fraquezas, exime o pecado porque ele não pecou, mas nas nossas fraquezas, dores, veja bem, ele sofreu dor, ele chorou, ele sangrou, ele se angustiou, ele permitiu-se ser tentado. Em tudo ele foi condescendente a nós. Então, na sua humanidade, ele viu a nossa realidade humana também. Por isso que ele nos compreende, nos sabe da nossa vida e nos mostra, pela sua humanidade, um caminho que nós devemos traçar para que nós, corpo de Cristo, humanos que somos, unidos ao Cristo, cabeça da igreja, humano que é, possamos elevar ao próprio Deus, por Jesus, né, todas as nossas orações. E como disse, ele também é aquele que recebe, porque ele é Deus, recebe as nossas orações. Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.